Hoje é dia 17 de 4 de 2021, 17h41 da tarde. Como você gosta de ser chamada? Hã? Como você gosta de ser chamada? Como você quer que eu te chame? Juliana. Juliana. Juliana, eu vou te fazer uma perguntinha agora, mas você não precisa me responder. Tá. Só no final. A pergunta é assim: se você tivesse uma varita mágica, e essa varita mágica, você consegue colocar três coisas na humanidade, né? O que você colocaria? Essa é a pergunta, não responde agora não. Agora eu quero saber quem você é, Quem eu Juliana. sou? Quem Sim. eu sou? Bom, sou uma mulher de 32 anos, que prezo muito pela família. Acredito que o único amor incondicional que exista no mundo é o de mãe. Sou bastante sincera e tento viver a vida de uma forma bem intensa para que eu não sinta nenhuma falta das fases que eu vivo, de querer voltar no tempo, essas coisas. Eu tenho saudades e tudo, mas não, eu vivo de uma forma tão intensa que eu não tenho. Tipo, ai, se eu pudesse hoje voltar no tempo e viver só na minha infância, não. O que passou, passou e sempre à frente. Juliana, quando você fala família, o que significa família para tu? Família, para mim, é o porto seguro, né? Apesar de eu achar que meu porto seguro sempre foi meus irmãos e a minha mãe, tirando meu pai, né? Mas, assim, para mim, família é porto seguro, para mim, família é a base da sociedade. Se a gente não tem uma família estruturada, ou pelo menos tenta ter uma família estruturada, não tem como você viver bem numa sociedade. Porque são as primeiras pessoas com as quais você convive e é dali que você vai tirar todas as suas vivências, a sua forma de enxergar o mundo. A família é a primeira sociedade que você vive e ela é o espelho, é o reflexo de quem você vai ver, vai ser, de quem você vai ser no mundo. Legal. E quando você fala do amor condicional ou incondicional, esse amor, como seria esse amor que você fala aí da mãe? Amor incondicional? É, acredito que, assim, a forma que eu falo em relação à mãe é a forma que eu presenciei, né? Eu vivi. Porque eu não posso também virar e falar assim, nossa, todas as mães são assim. Porque não, a gente sabe que tem umas que não são, mas assim, para mim, no geral, na minha experiência que eu tive em relação à mãe, mãe é o único amor incondicional, que é aquele amor que faz tudo, daria a vida pelos filhos, pela cria dela, e ela ama de todas as formas. E eu acredito que as mães que não são assim são exceções e não regra. Para mim, a regra é de mãe ter um amor incondicional. Se o filho for um bandido, a mãe, a única pessoa que vai estar ali com ele até o final amando, mesmo não concordando com os erros dele, é a mãe. Se o filho for um mega profissional, a única pessoa que vai estar ali com ele até o final, se ele algum dia descer as escadas e ir para o fundo do poço, é a mãe. Se se o filho tiver ali num paredão de fuzilamento, a mãe vai virar e, se ela puder dar a vida dela por ele, ela dá. É isso.
O amor incondicional para mim é isso. Juliana, ¿y qué es ser una persona sincera? Uma pessoa sincera? Ah, uma pessoa que fala dos sentimentos com verdade. Às vezes a gente guarda muita coisa. É óbvio que a gente não é 100% sincero nem com nós mesmos. Essa é a realidade, né? Mas assim, a pessoa sincera, ela tenta expor ao máximo as ideias dela. Não no sentido de machucar, de magoar, mas de tentar, né, expor ela da forma mais clara possível. Ótimo. Juliana, ¿cómo que fue a su educación? Como assim? Você fala no La, ambiente familiar? no, en la escuela. Na escola? Eu acho que foi igual a da maioria dos brasileiros. Eu entrei com 6 anos. Nisso eu já vinha de uma experiência, porque minha mãe tinha que trabalhar e meu pai não morava com a gente. Aí era eu e mais 2 irmãos mais velhos, né? E eu ia para a creche, então lá eu tive toda uma experiência, troca de convivência ali na creche, tinha festa junina, tinha algumas festinhas assim para comemorar Dia das Mães, essas coisas. Igual acho que hoje tem no CIMEIS, né? Aí depois eu fui para a escola, entrei no pré na época, era pré, né? Fiz o pré, lá eu aprendi a conviver com as crianças, falava muito de respeito, de amor, de respeito aos pais. Aí tinha as matérias normais, né? Português, matemática, educação social, ciências sociais, uma coisa assim. Estudos sociais, o nome era Estudos Sociais, que falava dessa parte toda de viver em sociedade. Depois fui para a primeira série, aí completei o ensino fundamental. Eu era muito custosa, bastante custosa. Brigava, porque assim, antes de eu entrar para a escola, meu pai sentou comigo. Na época eu não entendi, depois que eu fiquei adulta, que eu entendi o porquê que ele tinha falado aquilo comigo. Então, assim, antes de eu começar a estudar, antes do meu primeiro dia de aula, meu pai sentou comigo e falou assim: minha filha, eu quero dizer que você é linda, você é muito bonita, seu cabelo é lindo, sua pele é linda. Nunca deixe ninguém falar para você que você não vai conseguir seus objetivos. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Você vai correr atrás e você vai conseguir. Então, não deixa ninguém te diminuir, não aceita ninguém te humilhar, falar mal de você. Você é linda, seu cabelo é lindo, sua pele é linda. E Deus fez cada um de uma forma. Cada um é singular no mundo. Ninguém é igual. E você é linda do jeito que você é. E eu peguei aquilo. Então, assim, eu sofria muito em relação ao corpo, porque eu era muito magra e sempre fui mais alta do que os meninos da sala. Então, tipo, eu tinha 6 anos e a maioria, eu entrei com 5, né? Porque eu faço 6 anos, eu faço aniversário no meio do ano. Aí eu entrei com 5. Então, a maioria dos meninos que tinham 6 ou 7 já tinham uns que já tinham completado 7. Então, assim, eu sempre fui a maior da sala e sempre fui muito magrinha. Então, o pessoal pegava muito no meu pé pela altura e pela magreza. Mas, assim, cabelo, que o meu cabelo enroladinho, e a gente corria no recreio, então ficava aquela coisa alta, né, de criança, e ninguém nunca falou. Questão de racismo, né? Questão de cabelo, pele, essas coisas. Eu nunca aceitei. Então, eu brigava, se eles viessem falar alguma coisa para mim, a gente brigava.
caía até nas porradas com os meninos. Eu brigava mais com o menino. Menina não tinha muita coragem de me enfrentar, não. Fazia muito bullying com os meninos. Porque, assim, na época, o que que acontece? Eu sempre carreguei isso comigo desde quando eu me entendia por gente. Se eu visse alguma injustiça, eu ia lá e queria fazer justiça. Então, geralmente, tipo assim, já aconteceu de eu ver uma menina humilhando alguém. Eu ia lá e usava o defeito dela para ela ver como era ruim fazer isso com o outro. Então, eu sempre fui muito assim. Fazia muito bullying com os meninos que eram gordinhos, porque na minha época era assim, 45 alunos na sala e na escola toda tinha o quê? No máximo uns 10 gordinhos. Não era igual hoje em dia, que a obesidade virou uma pandemia, né? Antigamente era muito difícil. Para 45 alunos na sala, você só via um gordinho, um obeso. Então, assim, às vezes a gente pegava muito no pé desses meninos. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa assim. Se a pessoa fosse tranquila, eu não falava dos defeitos. Agora, se ela se achasse demais, se ela ficasse querendo humilhar os outros, se ela quisesse fazer maldade com alguém, aí eu ia lá e tocava na ferida. Eu sempre fui assim, eu sempre quis defender demais as pessoas. Não precisava nem ser amigo meu. Se eu passasse no corredor e visse alguma injustiça, eu ia lá e queria fazer justiça. Sempre fui assim. Então, ao longo da minha vida na escola foi sempre assim. Aí no ensino médio já foi mais tranquilo, já não tinha tanto isso, todo mundo já sabia se cuidar, né? E foi isso. Terminei assim. Você lembra-se do professor de educação física? Lembro. Eu lembro, eu tive vários professores de educação física, mas as duas que eu mais lembro eram mulheres. Da última eu não lembro o nome dela. Eu lembro que eu tive uma professora na sétima e oitava série, o nome dela era Edneia. Muito boa. Aí a gente ia para o campo, fazia, porque na época lá na minha escola não tinha quadra, então eu estudava, a gente ia para o campo fazer aula de, ou às vezes era vôlei ou futebol, essas coisas. Assim, eu tenho uma vaga lembrança, não é tanto assim não, mas eu lembro que ela me marcou de uma forma muito legal, ela era muito tranquila, muito de boa. E não, tipo assim, não só jogava a bola pra gente ir lá e fazer, dava uma explicadinha, sabe? Aí a do terceiro ano era mais de boa, mas ela tinha um jeitão mais assim. Aí ela pegava, trazia os brinquedos lá pra gente, que era dama, essas coisas. Aí quem não quisesse fazer na quadra, isso foi no ensino médio. Quem não queria ficar na quadra, ficava dentro da sala. Eu sempre gostei muito de jogar ping-pong e vôlei. Futebol eu joguei na época dessa outra professora, que era a Edneia. Aí eu jogava muito ping-pong e vôlei com os meninos, com as meninas, basquete também. Dificilmente eu ficava na sala de aula jogando dama, essas coisas, não gostava não. E você estudou, né, até o terceiro ano. Você lembra o nome da tua escola? Sim, lá no Onofre, Colégio Estadual, Senador Onofre Quinan. Do pré E, ao do pré à oitava série, porque na época não tinha nono ano, não existia. Então era do pré à oitava série. Eu fiz no Colégio Estadual Major Oscar Alvelos, lá no Ateneu, no Parque Ateneu. Aí do primeiro ao terceiro eu fiz lá no Onofre Quinan, que é lá no Parque Ateneu também. e, e como que continuam os estudos depois que você sai do terceiro ano?
Aí eu fiz cursinho, que na época tinha aquela coisa de fazer cursinho. Fiz curso de computação durante o durante o ensino médio, porque já não existia mais curso de datilografia. Meus irmãos fizeram datilografia. Eu não fiz. Eu fiz curso de computação em 2004. 2004, foi 2004. E depois que eu saí eu terminei com 17 anos, o terceiro ano. Aí, com 17 anos ainda, eu fiz, que foi em 2006, eu fiz cursinho pré-vestibular. Só que eu não prestei, porque logo eu saí de casa. Aí eu saí de casa com 18 e eu era da igreja, aí eu fui fazer teologia. Fiz faculdade de teologia, fiz até o sexto período, se eu não me engano, aí tinha aquela coisa de ter que fazer convalidação para ser reconhecido pelo MEC, eu não cheguei a fazer. Então, assim, eu parei lá no curso e não cheguei a fazer, mas eu fiz. Aí depois, com uns 20 e poucos anos, eu fiz um curso sequencial, que era de 2 anos, lá na Unianguera, gestão de pequenas empresas, só que eu não concluí esse curso também. Aí depois eu voltei para teologia para tentar terminar, acabou que não deu certo. Condição financeira, trabalho, não terminei. Aí fiquei. Aí depois, em 2015, eu entrei no Basileu França, fui fazer dança, né? Que eu, desde 15 anos, 14 anos, não minto, desde os 10, 11 anos eu já fazia dança na igreja, né? Aí, em 2015, eu entrei no Basileu França, formei lá, curso técnico de dança contemporânea, e em 2016, 2016, no primeiro semestre, eu comecei a estudar para o vestibular da UEG. Aí, no segundo semestre, eu entrei para a UEG, 2016/2. Juliana, como que é essa dança na igreja? Então, quando eu era da Assembleia de Deus, então, assim, quando eu era pequena, tinha muito aquela coisa de somente gesto, sabe? Com a mão, adoração, lá fala adoração. Aí eu usava aquelas roupas e etc. Aí lá pelos 14 anos, a gente já mudou a forma do grupo. Entrou uma líder e tal, e ela era envolvida com balé, com dança contemporânea. Aí a gente já começou uma outra forma, né, do grupo. Aí já era dança mesmo. Aí eu comecei a dançar, fazer balé, sapatilha de ponta, essas coisas. Ela passava pra gente, a gente dançava. Na época tinha adoração espontânea, que era dançar sem fazer uma coreografia pré-pronta, você dançava ali na hora. Era igual as igrejas de hoje em dia, assim. Mas lá atrás a gente era bem à frente do tempo, na realidade. Para a Assembleia era, né? Onde que era essa igreja, Assembleia de Deus? Que setor? Lá no Parque Ateneu. E o vestibular na UEG, como que foi? Então, eu estudei, né, no primeiro semestre. Inclusive, eu estudei junto com a Ingrid, que a gente resolveu entrar junto. Aí a gente fez a prova e a gente entrou. Você achou difícil, fácil? Como que era a prova? Não, eu achei tranquilo. Apesar de eu ter entrado pela segunda chamada, mas assim, a prova eu achei tranquilo, porque a gente estudou em cima das provas anteriores, né? Então não tinha muito problema.
E na tua casa te apoiavam a fazer o curso? Sim, com certeza. Sim, meus pais nunca foram contra essa questão. Ah, entrou na educação física, ai, dança. Meu pai sempre gostou dessas coisas, sempre achou muito legal. Nunca foi de desmerecer. Na realidade, por ele ser policial, desde pequena meu sonho era ser delegada, né? Da polícia. Era meu sonho. Eu queria fazer direito e tudo. Aí acabou que eu não fiz foi nada e fui para outro rumo, porque eu era da igreja também e tal. Aí, quando eu fiz a educação física, eu não falei para ninguém. Meu irmão vivia pegando no meu pé. Quando eu entrei no Basileu França, o Luciano falou para mim: você não tem que fazer dança, você tem que fazer educação física. Dança não dá dinheiro. Ele fez até o 8º período lá na Estácio, na faculdade de Estácio. No 8º período ele parou porque ele passou num concurso. Aí ele preferiu o concurso, né? Aí até que ele pegava no meu pé para fazer tal, até que eu fui fazer. Só que aí eu não falei para ninguém. Só o Afonso que sabia, meu marido. Aí, nossa, eu super apoio. O Afonso me apoia em tudo. A gente é muito parceiro. Se ele falar que não, eu quero isso, a gente vê mais ou menos, então vamos. Ele me apoia em tudo, eu apoio ele em tudo, a gente é bem parceiro. Aí eu fui fazer educação física e quando eu passei, eles ficaram muito felizes. Meu irmão ficou extremamente feliz. Lembro até hoje, quando eu dei a notícia, liguei lá em casa, aí minha irmã atendeu. Aí ela se passou na UEG e ele deixa eu falar com ela, os dois brigando, para um querer falar comigo e o outro não deixava. Foi uma festa, ficou super orgulhoso. Aí ele até comentou com minha mãe que ele queria voltar quando ele assumisse, porque hoje ele seria policial penal, que ele passou no concurso da Polícia Penal também. Aí ele até falou para mim que quando ele assumisse o cargo, ele ia querer fazer educação física de novo, terminar o curso. Quem sabe ele abrir uma academia no interior comigo, tal. Cheio de plano, né? Acabou que não, Deus sabe de todas as coisas, ele foi pro céu. Mas, assim, ficaram muito felizes. Minha família sempre me apoiou muito. Em tudo que eu vou fazer, eles me apoiam sempre. Juliana, aí você passou no vestibular, você já sabia como que era esse fego? Tinha alguma coisa? Você Não, conhecia? a Ezefeg eu só conhecia assim. Pelo Basileu França, eu fiquei sabendo que tinha um grupo de ginástica. Então, eu fiquei super empolgada. Aí, um dos motivos que eu quis estudar na Ezefeg foi por isso. Porque eu poderia ter feito aqui na Federal também, né? Mas um dos motivos foi por eu saber que existiam os signos lá. Aí os signos foi um dos motivos também que eu quis estudar na Ezefeg. Soube por alto, porque eu tenho amigos em comum, né? Que foi dos signos, inclusive, também. E mas assim, a estrutura da faculdade, essa coisa toda, eu não tive, não. Eu entrei bem empolgada, mas aí no segundo período, quando o meu irmão adoeceu, faleceu, acabou para mim. Eu só consigo lembrar que a Exafeg foi uma decepção muito grande na minha vida. Hoje eu já tenho uma visão diferente. Já consigo lembrar com saudade, já consigo ver que algumas aulas e algumas coisas eu estava no momento, nossa, segundo período, eu tomei ranço de handball, eu tomei ranço do Vilmon, porque foi bem na época que meu irmão estava na UTI, depois chegou a falecer. Então, assim, o segundo período para mim foi um período muito difícil, muito complicado. E a partir daí foi só ladeira abaixo, né? Eu acho que se não tivesse acontecido isso tudo, eu teria aproveitado mais da faculdade. E um dos motivos de eu não ter largado o curso foi pela minha família. Minha mãe falava muito: você não vai desistir desse curso, porque se o Luciano estivesse aqui, ele ia ficar muito chateado em ver que você tá assim. Meu pai, minha irmã, o Afonso. Assim, o Afonso nem tanto. Por ele ser marido, ele falava: não, se você quiser desistir, a gente vê o que a gente faz. Mas minha família sempre foi contra eu desistir.
Mas hoje eu já tenho uma noção assim mais tranquila em relação à faculdade. Já tô com uma visão mais clara. Então, assim, tem saudade de algumas coisas, tem saudade da turma e tal. ¿Se me conta uma experiência negativa com o handball? Nossa, o que acontece? Tô lá na aula e, assim, eu sempre fui muito medrosa desse trem de bolada, sabe? Não gostava quando tinha alguma coisa de levar, Nossa, eu detestava de bola cair em cima de mim. Nossa, eu sempre odiei isso. Tanto que quando eu ia fazer queimada, eu fazia de um tudo para mim não ser queimada. Eu odiava. Aí fui para aula de handball. Aí o que acontece? No ano de 2016, quando eu entrei na faculdade, no final do ano, em dezembro, eu fui fazer uma audição para um grupo de dança. E lá eu fui fazer uma dança, que no final a gente fazia as aulas, tudo. Foram 2 dias de audição e no final a gente tinha que preparar a coreografia e levar pronta. Aí o que acontece? Eu tive uma torção no joelho, um entorse no joelho. Aí quando eu entrei em 2017 no segundo período, eu ainda estava com o joelho machucado. No primeiro dia de aula, eu cheguei no professor e falei para ele. Eu não sei se ele implicou com a minha cara, se ele não acreditou muito em mim. Eu sei que ele foi grosso comigo. Aí eu já fiquei puta. Aí o ranço por ele já foi instaurado, né? Por causa da forma que ele falou comigo. Ai, porque você tem que trazer atestado lá. Nossa, eu fiquei puta. Aí minha outra amiga, na época, pegou e falou: ai, eu também não vou fazer aula não, que eu tô com dor do joelho. E ele foi tranquilo com ela. E comigo ele me tratou mal. Aí o ranço ficou instaurado depois disso. Começou aí. Aí eu já tava com problema já lá. Aí foi de boa, né? Tá. Aí ele pegava e me colocava na defesa, velho. E tipo assim, a defesa é pra você tomar bolada. Aí eu fiquei mais puta ainda. Por fim, a gente foi fazer a aula. Eu já não queria fazer aula porra nenhuma. Na época, eu acho que não sei se meu irmão já tinha falecido ou estava nas últimas no hospital. Eu lembro que eu cheguei, eu estava menstruada. E menstruação não é doença, mas assim, eu tenho sérios problemas com cólica. Eu já cheguei a desmaiar de cólica. Fui no hospital na minha adolescência toda, porque, tipo, eu menstruei com 10 anos, então menstruei muito nova. Então, assim, a minha adolescência toda eu tive problema com cólica, e todo mundo que me conhece sabe, né, que eu tenho sérios problemas. Fiz vários exames e é só arrancando o útero para acabar. Aí eu peguei, nesse dia eu tava menstruada, meus peitos estavam super, extremamente doloridos. Aí fui fazer a porra da aula. Aí chegou lá, a gente foi fazer. Eu sei que eu entrei errado, porque realmente eu não sabia porra nenhuma de handball. Entrei no lugar errado. O Matheus veio da minha sala e meteu a bola nos meus peitos. Véi, eu saí xingando. E o professor me chamando. E eu grilada, não quero saber, porque saí com ódio. Chorei de raiva, fiquei com tanto ódio, meus peitos explodindo de dor. Aí, por fim, as meninas me contou que ele chamou os meninos, pagou um sapo lá pra turma, porque os meninos falaram que a culpa foi minha, que eles tiveram que ouvir sapo por causa disso, que não sei o quê, que por fim parece que ele achou que eu tava com raiva, era do Matheus, mas não tinha nada a ver. Depois o Matheus veio me pedir desculpa, eu até falei pra ele, nossa, Matheus, tal, porque eu tô menstruada, assim, 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 assado. Aí, por fim, aí acabou. Aí foi um inferno o semestre inteirinho. Semestre inteirinho, eu tomei raiva. Tomei raiva. Eu nunca tive tanta raiva de uma matéria igual eu tive de handball. E futebol também eu fiquei grilada. Eu não gostei na faculdade, não. Não gosto de futebol já, né? Pra me pegar e correr atrás de bola, não... Foi as matérias que eu menos gostei, assim. Juliana,
E os signos que Oi? você, os signos que você, ou seja, você ouviu falar dos signos, né? Lá no Basileu. Tá, peraí, rapidinho. Oi, repete aí, por favor. Sim, os signos, grupo signos. Sim. Você, você comentou que alguém lá no Basileu conversava sobre os signos e você é curiosa, não, com signos. O que, o que te chamava a curiosidade do grupo signos? Então, porque era ginástica. Eu até então nunca tinha tido contato com ginástica. Nunca, entendeu? E aí um menino da minha sala e da Ingrid, da nossa turma, ele era da nossa turma? Eu nem lembro se na época o nome dele era Matheus também, eu nem lembro se ele era da minha turma, se a gente pegou aula com ele, uma coisa assim. Aí ele falando que era um grupo que todo mundo podia fazer, não tinha, tipo, pré-seleção para chegar lá, era só você chegar lá e treinar. Aí eu achei o máximo isso, que eu não sabia que existia. Nossa, ginástica tão acessível. Só que até que, assim, eu não fui, né? A gente ficava combinando de ir sempre, só que não deu certo. Só que aí quando eu entrei na faculdade que eu comecei a ir. Na realidade, assim, eu nem participava do treino dos signos no primeiro semestre da faculdade, porque eu conversei com a Michelle, falei que eu queria entrar, mas eu não participei porque eu fazia aula lá no Basileu, né? E era bem no dia do treino dos signos, que era terça e quinta à noite. As aulas que eu pegava no Basileu eram terça e quinta, né? Da minha turma mesmo, que eu pegava outras aulas, segunda, quarta, sexta, pegava balé, mas terça e quinta eram os dias da minha turma pegar aula. Inclusive, eu peguei aula com a Samantha no GP Gym, porque o GP Gym era à tarde, eles tinham um treino lá à tarde. Aí eu cheguei aí a fazer aula com a Samantha. Aí você, segundo semestre, você já se prepara, se organiza para treinar com o grupo, signos. Isso, porque aí eu já ia formar lá no Basileu, né? Aí, em janeiro de 2017, eu entrei para os signos. Aí eu fiquei, eu acho, e voltei no final de fevereiro, porque meu irmão faleceu, né? Aí eu voltei só no final de fevereiro. Final de fevereiro, não. É, foi na segunda semana de março, que ele faleceu, 1º de março. Aí na segunda semana eu voltei para os signos. Eu fui para alguns treinos em janeiro. Aí em fevereiro também eu fui para alguns, mas ele internou no dia 8 de fevereiro. Aí faleceu no dia 1º de março. Aí depois disso que eu fui voltar. Mas assim, eu já me considerava do grupo, né? Como que foi o primeiro dia? Você lembra? Lembro, foi super tranquilo. Era o Pedro e a Lohane que estavam à frente. Achei o máximo. Assim, professores nato, né? Eles chegaram, ensinaram, achei ótima recepção, super tranquilo. Amei, foi assim, amor à primeira vista mesmo. Me senti super em casa, achei os meninos super tranquilos, super educados, engajados e achei o máximo. Onde que eram os treinos? Era lá na Ezefego, no ginásio 3. E grupo, o que significa para você um grupo? Um grupo? Bom, um grupo no geral são de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Aí você viajou com o grupo?
Já viajei, mas não para fora do país, só para São Paulo, Campinas, Caldas. ¿Y Campinas? ¿Cómo que fue la experiencia en Campinas? Me conta, por favor. Foi tranquilo, foi massa. Experiência de grupo. Teve umas treta lá, mas para mim é treta de grupo, sempre tive, nunca nada de anormal. Foi o máximo. Lá o Fórum de Campinas, tinha outros grupos lá, foi muito legal. ¿Y a estructura? Ótima estrutura, foi lá no Sesc, né? De São Paulo. No Sesc, em Campinas. Foi lá no Sesc. Foi ótimo, foi muito bom. Grande? Grande. Tudo muito bem organizado, muito bem feitinho, foi ótimo. ¿Você apresentou? Sim, a gente apresentou aquela coreografia Quinta Estação. Uma vibe muito massa, muito legal. Festival, pessoal muito receptivo, sabe? Aí você participou da coreografia, da montagem do figurinho, da música, alguma coisa? Sim, participamos de tudo. Participei de tudo. Muito desgastante, muito difícil, muito complicado, principalmente o figurino, que a Michelle teve uma dor de cabeça enorme com aquele figurino, mas no fim deu tudo certo. Assim, eu sempre fui já calejada, né? Já participava de grupo, já participava de negócio de dança. Então, assim, na dança é ainda mais complicado. Lá no Basileu França é ainda mais assim, porque eles exigem muita técnica, muita coisa. E na igreja também era tudo muito técnico, muito cansativo, muito complicado. Então, assim, para mim já era costume. Mas aquele frio na barriga de apresentação, não tem como, você sempre tem, né? Mas essas questões de participar de coreografia, montagem, figurino, isso e aquilo, já é uma coisa normal, já. Que dificuldade teve no figurino? Porque a Michelle imaginou uma coisa e o cara que fez os figurinos levou outra. Aí ficou bem. Mas por fim, o povo adorou o figurino e ele foi para fora. Os meninos apresentaram lá em Amsterdã, foi tranquilo. E o que significa educação física para você, Juliana? O que significa a educação física para mim? Sim. É uma área de conhecimento como qualquer outra. Para mim, assim, não é tanto como qualquer outra, porque a educação física, para mim, chama mais atenção. Eu achava que a educação física era só aquilo ali que eu aprendi na escola. O professor chegava, te entregava a bola e você se virava, mas não é. Educação física é muito mais que isso. É algo que está no nosso dia a dia, tudo que envolve movimento, né? É a ciência do movimento. Então, acredito que seja a importância de você nasce se movimentando e você morre se movimentando. Eu acredito muito nisso. Para você sair da barriga da sua mãe, você já nasce em movimento. Quando você vai morrer, seus órgãos estão parando, vai parando um por um ali e está tudo em movimento. E aí você morreu, acabou o movimento. Então a educação física está com a gente desde do começo ao fim da nossa vida. A gente é que não sabe disso. Juliana, eu vou compartilhar uma imagem contigo. Aí a gente conversa sobre estas imagens, a ver se você conhece o espaço. Você está no celular ou no computador? Celular.
Tá. É, dá para entender alguma coisa? Parecendo a Ezefego. É, você lembra? Uhum. Você foi lá há quantos anos você continuou indo lá? Ah, e até quando mudou para o Centro de Excelência. Ah, você participou desse processo? Sim, E o que você opina? que a gente nunca deveria ter saído do lugar que éramos. Você participava da reunião, dos manifestos? Sim, em algumas manifestações eu participei. Mas assim, quando começou aquela coisa lá de diretor isso, diretor aquilo, eu já saí fora. Como assim, essa história? O que é isso? Né? Porque o Vilmon tinha ganhado a eleição, aí o governador foi lá e escolheu o Jari, justamente para isso, né? Porque ele era a favor lá de ir para o Centro de Excelência, aí teve muitos protestos, né? Teve greve. Aí acabou que no fim dessa parte eu já saí fora. Isso aí tinha estudantes líderes, professores líderes, como que Tinha o funcionava? pessoal do CA, né? Na época, Ah, era eles que estavam à frente. E assim, professor que representava era o Paulo, né? Sempre, o Paulo. sei. Aqui, ó, outra imagem. Você reconhece? Sim. Só que eu não ia nessa casinha, não. Os meninos, Uai, outras pessoas que iam. Eu conheço a pista de atletismo aí. É, porque essa casinha aí era meio embaçada, filho. Altas histórias dela. imagino. Olha, tá vendo o gol lá atrás? Sim. E este aqui, você reconhece? Sim, a quadra. Passei raiva demais nessa quadra. Oh! Mas teve muita história boa também. Aí Tê- também. Tênis você praticava? Não. Essa parte aí a gente usou muito para fazer a aula ao ar livre. A aula que eu mais tenho, que eu lembro que a gente usou aí, foi a de lutas. A gente fez uma. No dia deu aula, eu, a Tailine e a Ingrid deu uma aula de lutas para os meninos, foi muito bom. Legal. E este aqui você usou? Você Sim, ia? clínica escola, demais. Anatomia 1 e 2. Tá, depois te vou perguntar da anatomia. Ah, aqui é o banquinho. Disse que eram dois banquinhos, né, para uma turma de 30. Se a gente ficava sentada aí esperando a aula, mas a gente nunca ficou muito tempo esperando, não. Descida para a clínica escola. Sala de aula. Escutei comentários que tinha uma tarima, né, o quadro, para o Tinha o quê? professor ficar, para o professor ficar mais alto. Isso, tinha, era tipo lá.
Lá era tipo um palquinho, né? Na sala de aula. Modelo bem militarista, né? Tipo. E aqui, você entrou? Não, porque quando a gente foi. Na realidade, os meninos da minha sala entrou, né? Mas assim, não para fazer aula, só para zoar mesmo. Quando a gente pegou natação, já era lá no outro. Agora a pergunta, Juliana. O que acontece que se chega a este estado? O que você opina? Corrupção demais, né? Eu acho que tudo que envolve política dá merda. E porque não pelo fato da política em si, mas pelo que o Brasil é, né? O Brasil chegou num tempo de corrupção que eu acredito que não vai adiantar nada, não vai melhorar nada, entrando no governo, saindo do governo, vai ser a mesma merda de sempre. E infelizmente é um país que não vê a educação como algo forte, como algo que deveria ser assim dos pilares da sociedade, porque depois da família vem a educação. E é por isso que o país só está afundando. Então, isso aí é só o retrato da corrupção que a gente tem no país. Tudo é jogada política. Tudo envolve política. As eleições lá foi assim, né? A gente escolheu um diretor e o governador foi lá e colocou outro. Tudo isso para beneficiar ele e a outras pessoas, né? É por isso que chegou a esse estado. Infelizmente, é triste, mas é a realidade do nosso país. Eles estão destruindo todos os pilares mais importantes, que é a família e a educação, para o negócio só ir ladeira abaixo. Porque gente sem base familiar é problemática. Gente sem educação não tem liberdade. A educação ela é a única coisa, a única arma para você ter uma liberdade, para você ter um senso crítico. Por quê? Porque se você não tem educação, você não vai questionar. E é isso que eles querem. Juliana, agora nós vamos passar para umas perguntinhas mais objetivas. Por exemplo, você conhece a resiliência? Hã? Se você já ouviu falar da resiliência, Sim. o que você acha? O que você opina? Você pensa? A resiliência, a palavra em si, é de você não desistir, né? E eu acho que isso é importante. Na realidade, na nossa vida, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos, a gente tem que ser resiliente sempre. Porque senão a gente não alcança nada na vida. Juliana, você usa drogas? Uso drogas lícitas, remédios e cachaça. O remédio todos os dias? Sim, todos os dias. Como que está a tua saúde mental? Olha, diante dessa pandemia, eu acho que tá até tranquilo, porque assim, minha saúde mental já não tá boa já tem uns 4 anos, desde quando eu perdi meu irmão. Se for olhar a Juliana de 2018, vamos pôr 2018, para a Juliana de 2021, eu tô bem mentalmente, né? Mas assim, uma hora ou outra vem as recaídas. Eu acho que o mundo tá muito pesado, é muita notícia ruim, é só desgraça, então assim,
As pessoas estão focando só nas coisas ruins, compartilhando só coisas ruins. Então, querendo ou não, não adianta. Tipo, eu não saio de casa, eu fico aqui só em casa. Eu acho que já tem um mês que eu não saio para lugar nenhum. O máximo que eu vou é na minha mãe. E não adianta eu deixar de seguir página de jornal, não adianta eu querer desligar do mundo. As pessoas que estão à minha volta e o mundo está com energia muito pesada, né? Então acaba que a gente fica refém disso. A gente, uma hora ou outra, a gente sente as carguinhas. Mas no mais, no geral, tá tranquilo, tá indo. Juliana, o que significa a arte para você? A arte, ela significa muita coisa na minha vida, porque desde pequeno eu sempre gostei de dança, sempre gostei de desenho, sempre gostei de leitura. Então, assim, se não tivesse isso na minha vida, eu acho que 70% da Juliana não ia conseguir ser o que ela é hoje. Então, é de extrema importância. E a música, o que representa para você a música? Muita coisa. Eu amo música, coloco muito sentimento na música, amo poesia e nossa, eu nem consigo imaginar o mundo sem música. Não consigo imaginar o Brasil sem Cazuza, sem Raul Seixas, sem Elis Regina. Nossa, não gosto nem de pensar. E a dança, na tua vida, assim, uma coisa que a dança, sei que significa muito para você, mas assim, Uhum. define a dança. Dança, escape. A dança é um escape. Escape dos problemas, o escape das dores. A dança significa quase tudo. Muito importante, mas eu coloco como um escape. Você já fez teatro? Já peguei umas aulinhas na época lá do Basileu França, a gente pegou aula. Na igreja também peguei aula. Você se identificou? Sim, gostei bastante. Até porque, assim, a arte, ela, assim, ela tem os polos, né? Que é a dança, música, poesia, teatro, cinema. Então, acaba que tudo mescla, né? Tudo que você puder fazer ali dentro da arte é bom para a área que você quer atuar. Então, o teatro é muito importante. Caras e bocas, você conseguir expressar sentimentos, você precisa de saber encenar. E o cinema, você gosta de cinema? Amo de paixão. Amo. Estou sentindo muita falta nessa pandemia. O que eu estou mais sentindo falta é de cinema. Eu e o Afonso é piolho de cinema. A gente estava, tipo assim, se tivesse 5 estreias de filme que a gente gosta, óbvio, mas se tivesse 5 estreias na semana, a gente estava nas 5. Tinha época que a gente, tipo, ficava de segunda a sexta, de segunda a sábado no cinema. Então, assim, eu tô sentindo muita falta. A gente ficava no máximo 15 dias sem ir no cinema. Então, assim, nossa, sentindo muita falta do cinema, de ir no cinema, mas assim, filme a gente está sempre assistindo aqui, filme, série, essas coisas. Que gênero você gosta? Olha, eu gosto de todos os gêneros, mas o que eu mais gosto é terror, que eu assisto bastante, é terror. Apesar dos filmes que eu mais amo não ser ficção científica, Star Wars mesmo, eu gosto muito, não é terror, mas assim, o gênero que eu mais gosto realmente é terror.
E a fotografia, você gosta? Gosto. Desde pequena eu tenho Hoje nem tanto, mas assim, desde pequenininha, por meu pai mexer muito com fotografia, na época ele tirava foto e tal. Então, assim, eu tenho muita foto de quando eu era criança. Eu amava. Ele ia lá visitar a gente, na época ele não morava com minha mãe. E eu sempre pedia. Quando ele chegava, quando ele saía, tinha que ter foto minha. Então, assim, tem várias fotos. Às vezes eu olho para o álbum de foto lá de casa e eu, nossa senhora, é foto só minha praticamente. Tudo que a gente ia fazer tinha foto. Meu pai tirava foto da gente em tudo. A gente era muito assim, minha infância foi muito em cima de clube. Todo domingo eu estava no clube. Então, assim, eu visitei todos os clubes de Goiânia. A gente era muito viciado em clube. Clube e flamboyant, a gente amava o flamboyant também. Mas em final de semana era de lei, todo domingo a gente está em clube. Então tem muita foto minha em clube, em vários lugares, muita foto no flamboyant, muita foto em casa. Tudo quanto é lugar que meu pai ia, ele tinha a máquina dele e tirava foto. Então eu gosto muito de foto. Eu acho que eterniza, né? Eterniza momentos. E uma coisa que eu sinto falta do meu irmão é pelo fato dele não ter muita foto. Com amigo, com a gente mesmo, ele não tem muitas fotos. Geralmente eu vou postar a foto do meu irmão, geralmente eu posto as mesmas. Porque ele não era um cara que gostava muito de foto. Então, assim, ele tem foto na infância dele, não tanto quanto eu, mas, assim, depois na vida adulta ele não tirava muita foto. Então, acho que é importante. Se eu morrer hoje, minha mãe vai ter trilhões de fotos. Vai ter foto até para uns 40 anos aí postando. Porque eu tenho muita foto. E a pintura? Pintura é o que eu menos tive contato na vida adulta, né? Mas enquanto criança a gente pintava muito na escola, pintava em casa. Minha mãe gostava de comprar muita coisa assim para pintar. Hoje na vida adulta eu ainda tenho, tipo, aqui em casa eu nem sei se eu tenho mais, mas até então eu tinha uns livros aí que a gente comprou para pintar, sabe? Que desestressa. Com meus sobrinhos, às vezes eles estão lá pintando, eu vou lá e pego o lápis também para pintar. Acho muito bonito, mas não entendo muito de pintura, não. Se for falar, ai, uma pintura clássica, Mona Lisa, eu sei que ela existe, eu sei mais ou menos a história, mas não sou muito aprofundada nessa área, não. Muito bem. Agora, o espírito. O que significa o espírito para a Juliana? O espírito, para mim, ele é imortal, né? Aqui, a gente está aqui em matéria, corpo, né? E eu acredito que o homem seja triuno, que ele é composto de alma, de corpo, alma e espírito. E o espírito é a comunicação que a gente tem com Deus, o elo que a gente tem com Deus. Nós somos imortais e eu acredito que o espírito do meu irmão está aí descansando, olhando por nós. Não sei, céu, dizem que existe o céu, eu acredito que exista, não sei se está em cima ou se está embaixo, do lado, mas eu acredito que ele esteja lá olhando por nós e acabou aqui, a vida aqui é muito breve, mas o nosso espírito ele permanece para sempre. Eu acredito nisso. Eu acredito que seja o nosso elo com Deus. Juliana, como está a sua vida sexual? Tranquila, tranquila, não está abalada, não. Melhorando a cada dia. Eu acho que conforme vai passando os anos de casamento e a idade também, melhora. Melhorou bastante. Pro Juliane e Afonso, de 10 anos atrás, a gente está bem melhor. 10 anos atrás, de quando a gente casou para hoje, a gente está bem melhor. E pela idade nossa também, né? Depois dos 30, tudo vai melhorando.
Juliana, como que está a tua hidratação? Está bebendo muita água, pouca? Ah, é de fase. Tem vez que eu esqueço de beber água, tem vez que não. Ultimamente eu tô bebendo bastante. Quantos litros, mais ou menos? Uns dois. No máximo dois. Juliana, você tem medo de quê? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Juliana, você gosta de filosofia? Se eu gosto, Sim. gosto bastante. Você tem consciência ambiental? Creio que eu tenho, sim. O que você faz? Olha, eu não gosto de jogar lixo na rua. Detesto. Acho absurdo quando eu vejo no trânsito o povo jogando papel de balinha. Sou o tipo de pessoa que eu guardo. O papel pode ser pequeno do que for, eu guardo no bolso, mas eu não jogo no chão. Eu tento não usar coisa muito descartável. Inclusive, esse tempo atrás eu até comprei canudo de inox para evitar usar o canudo normal. Lógico que tem alguns pontos que eu preciso melhorar. A questão de lixo, por exemplo, que aqui no meu condomínio mesmo não tem ele separadinho, então a gente não separa, não costuma separar lixo. Eu tento separar assim de papel plástico com os outros. Tipo, quando a gente bebe, por exemplo, eu separo tudo as latinhas ou as garrafas num separado do outro lixo normal. Mas, no geral, eu acho que eu sou tranquila em questão de educação ambiental, consciência ambiental. Juliana, você lembra da disciplina anatomia? Lembro. Como que foi a tua experiência? Foi muito de boa, assim. No começo eu fiquei com medo, porque eu tinha muito medo desse negócio de corpo, cadáver. Só que aí por fim a gente foi para lá, foi tranquilo. Gostava muito das aulas, achava lindo e interessante ver ali os professores mexendo. Nossa, eu acho lindo, o corpo humano ele é lindo. Pena que os cadáveres lá que a gente usava lá na Exefeg não eram muito em bom estado. Mas assim, era muito legal. Foi muito, muito interessante. Foi uma experiência muito, muito válida. Você lembra a metodologia de estudo que você tinha com a anatomia? Então, a Lilian, que foi minha primeira da professora de anatomia 1, usava o seguinte: ela falava que a gente tinha que decorar. E realmente, a prova, que era a gente fazia prova escrita e prova prática. Então, era basicamente na base do decorar mesmo. Ir lá e decorar. E com o professor Fabrício foi a mesma coisa. E que relação você faz entre anatomia e o profissional de educação física? Então, como a gente mexe muito com o movimento, a anatomia tem tudo a ver, né? Porque a gente precisa conhecer nosso corpo, precisa conhecer as articulações para passar um bom treino, para treinar bem, né? Para evitar lesão, evitar maiores problemas e também chegar a um crescimento, uma evolução. Não só em questão dos esportes, das culturas corporais, mas também em relação ao desenvolvimento, né, do corpo, da musculatura, da flexibilidade.
você acredita que tem outra maneira de aprender anatomia ou que poderia ser melhorado no ensino de anatomia? Bom, na minha, assim, na época que eu peguei, eu acho que não, acho que era aquilo ali mesmo. Isso a gente estudou, a professora passava os conteúdos, a gente estudava, assistia vídeo, ia lá no laboratório. Não achei que foi nada a melhorar, não. Achei tranquilo. Difícil, mas assim, tranquilo. A metodologia dela, para mim, não tinha nada aqui. Muito bem, Juliana. Agora a pergunta final, que é aquela que eu te fiz, que se você tivesse uma varita mágica, o que você colocaria na humanidade? Três coisas. Olha, pode até parecer engraçado, porque assim, ainda mais biblicamente falando, é um dos mandamentos. Mas eu acho que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, para mim, não existe ainda. Então, eu colocaria amor ao próximo. E duas coisas que estão relacionadas ao amor ao próximo, mas eu colocaria novamente: respeito e empatia. São três coisas que estão ligadas, mas eu acho que não teria problema se tivesse a mais, não. Se tivesse essas três coisas, eu acho que o mundo estaria bem à frente do que ele está hoje. É ótimo. Juliana, aqui ó, ficou uma perguntinha no tinteiro, que eu achei agora. As viagens que você fez com o Grupo Signos, elas favoreceu na tua madurez acadêmica? Sim, favoreceu bastante. Porque tudo é válido, tudo é experiência. E apesar de eu ter sempre tratado os signos como um grupo à parte da faculdade, ele sempre fez parte da faculdade, né? Então, assim, era válido. Porque a gente passou por momentos, por problemáticas que ajudou bastante ali na vida acadêmica também. Juliana, você quer falar mais uma coisa? Quer deixar uma mensagem? Fica à vontade. Não, tranquilo. Tá, eu vou parar de gravar.